Noite. A live de hoje é com meu querido amigo Arthur Medeiros, que já tá chegando aqui, dando um pouquinho da luz aqui pra gente. Hoje eu vi uma coisa no Instagram de uma amiga, né? E me chamou muita atenção e eu fui pesquisar para ver se o que ela estava falando era verdade ou era só uma brincadeira, né? E era uma verdade. Que você digita lá no Google mulher solteira, significado, meretriz, prostituta. E isso me incomodou um pouco, porque nessa definição do Google traz muito o preconceito e ainda o machismo existente no mundo, né? E algo para a gente repensar. Será que de fato a gente precisa estar ao lado de um homem para ser vista? Será que de fato a gente precisa estar com alguém para ser completa? E é por isso que eu começo essa live de hoje com uma música. Antes que o Arthur chegue aqui pra gente conversar, com uma música de uma amiga, Natália Ferro, que diz o seguinte. Eu vou pôr o Arthur pra entrar aqui e aí eu já vou cantando. Então faça-se, erga-se, lute, mulher, que ser você já é. E direito ninguém te deu, foi você quem conquistou. Todo mundo! Ah, não. Então faça-se, erga-se, lute, mulher, o que ser você já é. E direito ninguém te deu, foi você quem conquistou. Gratidão, Natália Ferro, por essa música incrível. Estamos aí com o nosso querido amigo maravilhoso, Águia. Águia Magnético. Magnética Azul. E é isso aí. É isso E aí, aí? correria, né, amigo? Nossa senhora, nem fala, hein? Quase que eu não chego a tempo, mas o universo conspirou aí a favor de estarmos aqui presentes neste evento, nessa live. Toma sua aguinha. Enfim, deu tudo certo. E aí, como Tá estamos? frio aí em São Paulo? Agora esfriou, começou a cair uma garoa bem fininha. Tá um tempinho meio nublado. Não sei se vai ter queda de temperatura. Sério? Não vai. Sério. Aí eu vim, já vou. Aqui eu tô com um umidificador de ar ligado e ar-condicionado para dar conta de tanto calor. Meu, mas aqui de dia tu fez 35 graus. 35 graus. Agora deve estar em uns, sei lá, deve ter caído por uns 25, eu acho, 22. E onde eu moro é perto de uma represa e perto de um parque. Então a umidade ela é bastante alta. Agora tá 19 graus aqui. 19 Ó, graus. 19 graus. mas vamos Cidade bem lá, o bonita. tema da nossa live. Projeção, né? Eu até separei uma frase aqui do Jung,
que é uma frase bem interessante para a gente pensar. Tudo que nos irrita no outro pode levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Jung. E projeção, né? Quem projeta? Acho que quase ninguém deve projetar, né? Ah, não! Projeção, acho que quase ninguém deve. Pô, projeção, cara, quase ninguém. A Gabi ela está ou estava online, não sei. E eu dou aula para ela, a gente tem uma amizade antes dessa aula, a gente tem uma relação bastante elevada, madura, até íntima. Eu acho que entre a gente quase não rolou projeção, quase não rola. Nossa Senhora, Com a gente, com a com a gente gente rola projeção. quase não rola. Projetar, eu tô chamando uma galera aqui na live aqui para vir prestigiar esse momento histórico na maior live que está rolando agora no horário das 8. Ó, vou te mandar o convite também, chamei uma galerinha, vou chamar todo Eu mundo. também chamei antes de você chegar. Olha só, hein? Ó, Boa chegou aí. noite, quem tá chegando. Vamos chegando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vou mandar aqui, ó, mulher cívica, vou chamar mulher cívica também. A mulher cíclica. Quem será que é a mulher cíclica? Peraí. Quem não projeta, né, Gabi? Quem não projeta? Quem não projeta? Quem não projeta? Eu não projeto, não. Não? Não, Só em sonho, né? só em sonho. Só em sonho. Sonho. Só às vezes. Quase sempre. Vamos chegando, raio de luz, Fernando, meu irmão. Esse cara é muito especial, cara. A Gabizinha tá aqui, Gabizinha. Raio de luz. Tassiana também chegou. Então, esse negócio de projeção ele é muito doido, porque eu acho que a partir do momento que a gente gira algumas chaves em nossa vida, a gente começa a trazer o processo de autorresponsabilidade para si, né? Eu acho que a gente projeta no outro enquanto não queremos assumir a responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. E não somos culpados. Aqui não é um ponto de vista dual, não é um ponto de vista que é uma verdade absoluta, tá? Mas eu trago das minhas recentes percepções a respeito dessa questão. O quanto na minha vida eu sempre projetei nas minhas relações. Eu acho que eu nunca vivi. Vamos falar de relacionamento amoroso, que existe. A projeção ela abrange tudo, né? Uhum, Mas vamos falar de uhum. relacionamento amoroso. O quanto eu poderia falar, nós homens, não vou falar só de mim, e aí eu deixo que as mulheres falem aí, o quanto nós projetamos nas mulheres as nossas mamãezinhas. Eu acho que, na minha visão masculina, do meu processo, o quanto eu projetei mamãezinhas, o quanto eu quis mais um amor materno do que um amor feminino, do que o amor afetivo ali dentro de uma relação homem-mulher. Eu acho que eu nunca estive homem em uma relação. Eu acho que eu sempre entrei, talvez um Uau. filho, talvez um garoto, talvez até naquele perfil extremamente manipulador, conquistador que eu sempre fui e continuo sendo, só com uma questão. Quando eu me vejo reproduzindo esse padrão, quando eu me vejo reproduzindo essas atitudes, eu enfraqueço essa sombra. Eu aprendi isso com você, aprendi isso com o Leandro. Eu enfraqueço essa sombra, eu não deixei de ser. Eu enfraqueço a sombra que me conduzia automaticamente nesse modo de sobrevivência. Né? E eu Tanto porque a sedução faz parte. Não tem como a gente viver sem ela, exatamente, né? Ela faz parte. Se você tirar toda a sedução de você, você vai ficar assexuado. exatamente. Não tem porquê. Não tem porquê fazer isso. Mas escutando você falar, sabe o que eu me recordo de um paciente meu, já recebeu alta. Na minha sala, antigamente, eu tinha uma negona, bem uma estátua de uma negona, que eu sou apaixonada dela, mas agora ela tá em outro lugar, não tá mais dentro da minha sala. Ela tá segurando o bebê de um lado
e do outro a roupa caiu e o seio ficou. Então o bebê tá aqui colado e o seio desnudo aqui, né? Sou apaixonada nessa imagem. E ele começou a fazer terapia comigo. Aí num dia na sessão ele conversava comigo e ficava olhando para aquela imagem, não olhava nos meus olhos e olhava para aquela imagem. E eu Certo. quieta, né? Primeira sessão, você também não vai dar no cara da primeira sessão, né? Segunda sessão, a mesma coisa. Só que aí, de vez em quando, ele olhava para mim, de vez em quando, ele olhava para ela e tá. Eu falei, calma, né? Vamos devagar, porque ele tá projetando algo naquela imagem, mas eu não vou interpretar agora, porque se eu interpretar agora, pode ser que ele não volte mais. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Terceira sessão. Ele chegou, sentou no meu lugar, porque o meu lugar ficava de frente para a imagem, então ele não precisava ficar virando o pescoço, ele conseguia me ver e ver a imagem, né? E aí ele falou assim para mim: Meu, eu não sei o que tem essa imagem, mas eu fico a semana inteira pensando nela até eu voltar aqui para olhar essa imagem de novo. Aí eu falei, tá, então vamos lá. Vamos começar a interpretar essa imagem. E daí ele foi trazendo tudo que ele via daquela figura e chegamos exatamente nisso que você está dizendo. O quanto ele estava buscando numa mulher a mãe e não a mulher, né? Porque o que chamava a atenção dele na figura não era o seio sedutor, né? Porque eu gosto dessa figura justamente porque é o santo e o profano junto na mesma imagem, né? Então não era o seio desnudo que chamava a atenção, mas o bebê no colo da mãe. Então, quanto ele estava buscando essa figura materna na relação, né? E foi incrível porque aí ele começou a se dar conta de que ele fazia esse movimento com muita frequência. Eu comecei a traçar, a detectar esse perfil quando as mulheres que eu me interessava eram mulheres com uma idade acima de 40 anos, tá? Acima de 40 anos. E era como se fosse, hoje eu falo com clareza, mas antes eu não tinha essa clareza. Era um prêmio conquistar essas mulheres. Era um troféu conquistar essas mulheres. E é claro que era uma relação de troca sexual. Era uma relação de troca afetiva, de conversa, de bate-papo. Eu não via ali uma mamãezinha. Mas inconscientemente eu estava recriando por diversas vezes, porque em algum momento eu ia bater em algum lugar que ia cair nessa projeção. Teve uma pessoa para mim que falou bem assim: eu acho estranho. O que você quer comigo? O que me leva a chegar até você é isso. E ela, será que não foi a sua falta materna, que eu expliquei para ela, eu conversei com ela, que leva você a gostar de mulheres mais velhas, mais maduras? Eu falei, claro que não, é óbvio que não. Como assim? Não, eu gosto de mulher madura porque é... vai desmaiar aí. Eu gosto de mulher madura porque com as meninas novinhas eu não tenho esse teor de Boa noite. conversa, eu não tenho esse teor de bate-papo. Já com uma mulher madura, não, eu posso ter muita conversa, muito bate-papo. Olha a ilusão que eu estava me enfiando. E aí, essa pessoa, essa mulher, ela me ajudou muito a olhar para essa questão de uma forma a ser observada e ser tratada, trabalhada em terapia. Foi aonde eu comecei a acessar diversas situações, a acolher diversos padrões, comportamentos que se repetiam na minha vida, para entender e trazer para a luz essa questão. E é muito louco, porque o próprio Jung fala, o nosso inconsciente ele vai ficar recriando situações, seja elas situações de dor, se essa for a escolha, para que a gente aprenda e entenda a mensagem que se manifesta ali. E foi muito disso acontecendo. Muito disso acontecendo, muito disso, muito disso. Falei, cara, é isso. E isso não só se estendia para essas mulheres mais velhas que eu procurava, mas as minhas companheiras, mesmo com idade próxima, cara, rolava muito isso. Rolava muito isso. Rolava muito, muito isso.
Opa, peraí que a E você bateria. sabe, Arthur, que as mulheres, elas também projetam, porque eu já fiz isso, tenho certeza que algumas mulheres fizeram, mesmo que de forma inconsciente, já fizeram isso, que é buscar no homem o colo da mamãe, cobrar do homem que o homem dê aquela atenção, aquele carinho e que faça por ela aquilo que a mamãe faria. Né? Mamãe e Então, não é só o homem que faz esse movimento, nós papai. mulheres também fazemos, tá? Mamãe e Para a pai, né? mamãe também. Porque se eu não. Porque assim, ó, o que, que acontece? No processo inconsciente, né, no nosso processo de evolução, vamos dizer assim, nosso processo evolutivo de desenvolvimento, né? Eu gosto muito da visão, a forma que o Lacan coloca esse processo, né? Porque ele coloca assim: o menino, ele é a mãe, é o objeto dele, tá? Até os 7 anos de idade. Aí ele vai para o pai, e do pai ele vai para o mundo, certo? Só que o Lacan fala assim, nas mulheres, ele foi o primeiro teórico que começou a olhar que as mulheres tinham um movimento diferente. O ponto que o Freud não conseguiu definir algumas coisas, e ele coloca isso especificamente, o que de fato as mulheres desejam, ele não consegue responder essa pergunta, o Jung coloca sobre essa falta, tá? Que falta? A menina tem a mãe como objeto até entrar no complexo de Édipo. Daí ela vai para o pai. Só que para ela de fato ser mulher, ela tem que voltar para a mãe. Se Sim. ela não faz esse processo de volta para a mãe, ela vai buscar nas relações com o outro essa mãe. Entende? Então, as mulheres, elas também fazem esse movimento de buscar no homem a própria a mãe, não o homem. Então, às vezes, eu faço exercícios simples com as mulheres. Escreve num papel para mim quais são as características da sua mãe. Quando eu noto que é isso que está acontecendo. Aí elas colocam as características da mãe, positiva e negativa. Agora coloca do seu namorado, do seu marido, né, do seu relacionamento. Bingo! As características são igualzinhas, não é do pai, é da mãe. Mas em qual momento, Van, ocorre a questão paterna? A busca pelo pai, É, você fala na projeção, é, quando ela fica presa no complexo de Édipo, que doideira, né, né? cara? Aí eu busco no papai, porque ó, o menino ele vai fazer um movimento para o mundo depois do papai. E a menina, ela tem que fazer um leve movimento de volta para a mamãe, tá? E é Por exemplo, no Jung a gente vai encontrar isso na jornada da heroína, né? Que a Mauer fala muito bem, que a mulher passa toda a jornada, mas se ela não faz a cisão do encontro com o feminino, que vem na representação feminina, que vem na representação da mãe, ela não consegue fazer a integração com o masculino e seguir a sua vida, né? Então, são coisas que são pequenos detalhes que se a gente não dá conta, não se dá conta, a gente fica achando que a menina, a mulher, só busca o papai nos homens, que tá? interessante, cara. E E nem sempre é isso. ainda mais se esse homem ele tem características femininas, né? Ainda mais se esse homem ele tem um yin Sim, acolhido. sim, pronto, fechou. Tanto é, por exemplo, que a minha primeira sessão de Tantra, eu encontrei a minha, Olha tá? Porque só. faltava o pulo do gato, faltava o encontro com essa figura feminina. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu Do ver a Fernando. pergunta. Quando o menino não tem opção. Peraí que tá apagando aqui, eu não tô conseguindo ler. Ah, eu não consigo ler, passou. Aí, voltou. É assim, ó, quando o menino não tem opção por ter um certo bloqueio. Quando Como assim não tem opção? não tem opção presente por ter um certo bloqueio.
Eu acho que a gente perdeu só o timing, que ele perguntou. Ah, É saiu a porque pergunta. assim, ó, a mãe é o X da questão, né? Ontem até teve uma live linda com o doutor Adailton, que ele falou justamente sobre isso. A mãe é a questão. Se a mãe não autoriza a criança a amar o pai, ou ela não vai encontrar. Seja ele menino ou menina, tá? Então, o que que acontece muitas vezes? A mãe, ela denigre o pai, entendeu? Então ela fica assim: olha, seu pai é horrível. Olha o que que seu pai fez. Seu pai não paga as contas direito. Seu pai não sei o quê. Seu pai não sei o que lá. Então, a criança ela não se sente permitida pela mãe a amar esse pai. Então, ela fica travada ali no complexo de Édipo. Ela não consegue deslocar no processo de desenvolvimento dela. O Então, as Fernando, projeções vão acabar ficando nas relações. Fernando falou aí, mas e quando a pessoa não tem a presença da figura paterna? É isso, é exatamente isso que eu estou dizendo. Vou dar um exemplo, tá? Para explicar. Vamos pegar um pai que faleceu, tá? E aí a mamãe coloca essa criança para dormir na cama. O que que ela está fazendo? Substituindo. Projetando nessa criança o lugar do pai, certo? Então ela não está dando autorização para essa criança amar outra pessoa, tá? Mas vamos lá, o papai morreu. E daí a criança quer dormir na cama da mamãe. E a mamãe diz assim para ela: não, meu filho, essa cama é da mamãe. A sua é aquela lá. Eu vou te fazer dormir e você vai dormir na sua cama. O papai não existe, entre aspas, né? Porque ele existe. Mas a mãe fez o bloqueio. Sim. A mãe disse para aquela criança que não é o seu lugar. O que acontece é que muitas vezes na separação entre pai e mãe, ou o pai é ausente mesmo, essa mãe coloca essa criança num lugar que não é dela. Então ela vai ficar ali, ela vai crescer ali, se sentindo na obrigação de estar nessa relação com a mãe a vida inteira. Caraca. Então ela se relaciona com outras mulheres até, mas nessa projeção de que, né, eu busco no outro aquilo que falta em mim. Olha que animal isso, hein, meu? E aí, como cura isso, Van? Constelação familiar, terapia, tudo junto. Eu acho que a constelação familiar é um bom começo e principalmente assumir a responsabilidade, sabe, que você falou no começo, quando a gente começa a ter maturidade para entender, peraí, isso aconteceu na minha vida, mas o que eu vou fazer com isso? Entende? Eu vou assumir isso. Meu pai e minha mãe foram para mim aquilo que eles puderam ser, eles deram para mim aquilo que eles podiam me dar. Então, vamos assumir isso e vamos ver o que eu vou fazer com isso. Né? Então, eu começar a ter essa conversa interna com a tua própria criança, de dizer para ela: olha, é isso que a gente teve, é esses os pais que a gente tem, não adianta a gente ficar aqui de drama, né, querendo que as coisas fossem diferentes, porque é isso que nós temos, né? Então, ir para a constelação sistêmica é trazer essa prática para o dia a dia, né? De estar tendo essa conversa interna mesmo. Óbvio que a terapia, a psicoterapia, é Sim, insubstituível, né? sim. Porque ela vai fazer os links ali com coisas que às vezes na constelação, uma única constelação, às vezes não permite que a gente veja. Né? Platão afundou Sim, no a mar. live fica gravada, gente. Nossa, você falou esse negócio, eu citei o exemplo materno, mas eu sempre projetei muito o paterno. Muito o paterno. Porque eu tive a ausência dos dois, né? E eu sempre me colocava naquele lugar de vítima onde me abandonaram, me rejeitaram. E aí interiorizei isso de uma forma onde as relações. Eu não conseguia construir relações saudáveis com homens. Saudáveis, de igual para igual. Não, sempre era uma relação onde o outro tinha a responsabilidade de fazer.
por mim aquilo que meu pai fez. Só que eu percebi hoje isso, de 2 um ano e meio, anos pra cá. Antes disso, eu tirava da pessoa o direito dela me decepcionar. Porque aí eu projetava no cara a perfeição, eu projetava no cara o mestre, o professor, tudo que se soma ao pai, e quando o cara me decepcionava, eu falava, nossa, porra, que grande filho da puta, que merda esse cara. Só que, É. não, eu não consegui, eu não consegui construir relações de igual para igual com homens, né? Mesmo na mesma idade, com uma visão até, com uma visão, uma experiência, uma maturidade até maior que a minha. Cara, que é saudável. Tudo por conta dessa projeção. E eu não sabia de onde via. Eu não sabia que eu tinha essa parada de ficar projetando o papaizinho das minhas relações. Por exemplo, o Leandro. Porra, a gente é brother, cara. A gente troca ideia, a gente fala sobre várias coisas juntos. Direto, eu tô conversando com um cara, ou fico um tempo sem falar com um cara, ou às vezes quando ele me responde, teve uma vez que ele me deu uma resposta, eu comecei a chorar. E eu falei isso Eu pra ele. lembro, você me contou. Eu Eu lembro, você comecei me contou isso. e aí eu falei pra ele, falei, cara, eu te entendo, se eu tivesse tomado ou escutado o que eu te falei, eu só não choraria porque eu não consigo, mas eu ficaria bastante chateado, mas eu te entendo. Aí eu falei, não, Lê, cara, pera, bicho, tô entendendo tudo. Aí foi, cara, eu tô projetando em você uma coisa que eu não quero fazer. Cara, tô achando que é o meu pai me dando um sermão no filhinho. Ah, que tadinho ele, né? Ah, agora aí o papai. Não, mano, para. Talvez até aquele sermão que você queria receber, né? Sim, não, e foi um movimento muito necessário, porque. E ele foi muito foda quando ele falou comigo, ele falou assim, Arthur, vou falar com você de terapeuta para terapeuta, cara. Ele me falou um monte de coisas legais antes sobre o que eu pedi para ele, e depois ele falou isso. Eu falei, pô. E aí eu fiquei muito mal. Falei, pô, por que ele fez isso comigo? Não é? E aí, Pri? Falei, pô, por que ele fez isso comigo? Você tava lá, ela conta tudo pra ele. É. Falei, meu, por que ele fez isso comigo? Não era essa a minha intenção. Minha intenção era super nobre, era ajudar as pessoas, era acolher as pessoas. Eu falei, mano, não, mano, sai dessa. E aí eu comecei a girar Sabe muitos que chaves com essa percepção Você aí. sabe o que que acontece? Você sabe o que que acontece com a gente nesse processo de projeção? Eu falo a gente porque eu também faço, né? É a nossa criança, né? Ela vai projetando, ela vai projetando os ideais dela, os desejos dela, os sonhos dela, tudo, sabe? Então, por exemplo, às vezes chega pessoas para mim e dizem assim: "Ai, porque eu quero tanto, vou dar um exemplo desses dias. Eu quero tanto fazer medicina". Eu falei: "Tá, mas da onde vem esse sonho? Você já é enfermeira, você já atua, da onde vem isso, né?" E aí a gente foi vasculhar esse sonho, esse desejo, era da criança, que na verdade não era nem da criança, era do pai da criança, né? Chitou na. Então aí às vezes eu estou vivendo uma coisa que é uma projeção vivida lá na infância, né? E aí eu vou buscando isso no outro. Eu não sei, acho que passou aqui alguém falando do Theta Healing. Eu acho que todas as técnicas, elas são fundamentais no nosso processo de cura. É Tudo é isso. bem-vindo, né? Só que existem algumas conexões, algumas fichas, vamos dizer assim, que são fundamentais que aconteçam no processo de psicoterapia. Sabe por quê? Porque dá para o outro a autonomia, né? Que por exemplo, o Theta Healing muitas vezes não me deixa enxergar cura, mas não me deixa enxergar exatamente. Parece que falta um link, sabe? Falta um negocinho que a cura vem pela via da fala. Então tem barra de axis, enfim, tem N's. Eu sou adepta, inclusive sou formada em também, né? Tenho formação também, mas eu vejo a importância dessa chavinha virar através da fala no processo que nem, por exemplo, o Arthur estava falando. Nossa, aí que eu me dei conta do negócio, porque provavelmente toda vez que você fizer de novo, você vai se dar conta sozinho.
Sim, E e esse é o processo de autonomia, eu me, que eu não eu tenho que depender do outro, de nada, para chegar aos meus processos, vamos Com dizer assim. frequência eu me vejo indo para esses lugares, com frequência eu me vejo indo, projetando uma mamãezinha, um papaizinho. Ontem eu vivi um processo com a Pri, que é minha companheira, muito interessante, que ela me ofereceu uma coisa, né? Aí eu falei, cara, eu já vi esse padrão, eu já acessei por diversas vezes esse padrão de aceitar a ajuda e com toda a humildade, com toda a sabedoria de receber e merecimento de receber aquilo, porque me faria muito bem. Só que aquilo era um padrão que eu tinha como tendência sempre aceitar, sempre receber e não me voltar para dentro e acessar a minha força, fazer o meu movimento de pera, deixa eu bater o pé no chão aqui e vou dar a volta por cima, cara. E aí eu tive essa conversa com ela, porque eu falei, olha, eu ainda não tenho condições de receber o que você quer me oferecer desse lugar. Eu estou recebendo daqui, ó. E é isso que eu estou vendo, eu estou sentindo aqui dentro. Então, deixa eu me resolver com essa questão interna para que eu olhe nos seus olhos e compreenda esse processo. Cara, Perfeito. e foi tão libertador e desafiador levar a nossa conversa para esse lugar, mas elevou a minha relação com ela e eleva a minha relação com todas as outras mulheres, amigas, Exato. mãe, as pessoas que cruzam meu caminho, minhas alunas, sabe? Foi muito libertador acessar e me ver ainda nessa parte da minha vida como uma criança precisando de colo, carinho, atenção e acolhimento. E não tem nada Mas de isso vai ser isso. sempre. O E que, não o tem. que a gente precisa entender é esse sempre que eu coloco assim, é porque se nós estamos aqui, neste lugarzinho aqui, conversando, eu e Arthur, e você está assistindo, não é porque eu e o Arthur estamos um degrau acima de vocês, não. Se nós estamos aqui na Terra, é porque todos nós estamos no mesmo nível de, de evolução, vamos dizer assim. Porque se a gente tivesse em outros níveis, nós não estaríamos aqui, estaríamos em outra dimensão. A diferença talvez seja que nós nos colocamos à frente como, de repente, entre aspas, portais, para que você olhe, mas você também é e você também pode. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que nós também cometemos as projeções, tanto eu quanto o Arthur. Quantas vezes eu não disse para o Arthur, Arthur, tô eu de novo aqui, buscando meu pai nos caras, né? Quantas vezes? Por quê? Meu processo é diferente. Eu tenho um pai maravilhoso, eu tenho referências de homens incríveis, meus avós, meus tios, são todos homens presentes na minha vida que me carregaram no colo, que me carregam até hoje, tá? Meu padrinho, enfim, eu tenho referência de homens muito bom. Então, qualquer homem que chegue e se aproxime de mim, quando ele não apresentar os que me rodeiam, eu já fico assim, não quero, não dá, né? Justamente por essa projeção, a gente projeta o positivo também. A Sim, gente busca o positivo sim, também, né? sim, total, total. Vira até uma faixa de um critério de corte nas relações e até porque o que você está acostumada a receber desse ambiente masculino é essa referência do ser bem tratada, da cordialidade, do respeito. E é que o que eles fizeram o que puderam fazer. Mas eu sempre atraía mulheres autoritárias e que tinham um perfil de rejeição para mim. E aí, por muitas vezes eu me deparei com a fala bem assim, mas quando você me conquistar, seu objetivo é abrir mão de mim. Cara, não era isso. Não era. Era porque eu tinha ainda o domínio daquela criança que era rejeitada e que a todo custo, e não só para mulheres e para homens, não, relações em geral, cara.
Em faculdade, em sala de aula, eu era o primeiro a falar, eu era o primeiro a me posicionar. Os professores, eu era o primeiro a estar ali, a estar ali na disposição, de prontidão para ser visto e notado. Só que ali era criança direcionando, era criança conduzindo a minha vida de forma inconsciente. Também para me mostrar a força, para me mostrar a responsabilidade que eu precisava acessar diante daquilo, sabe? Porque uma vez que a gente olha isso e atende essa criança, ela não é anulada e não é anulável, ela é acolhida. Sim. Como você sabiamente falou, a gente não deixa de reproduzir o padrão, a gente vai enfraquecer esse padrão e colocar em uma balança. Cara, tô indo pela mesma tendência, tô indo pela mesma O linha. padrão tá repetindo. Você já sabe que vai dar, você vai por esse caminho? Bicho, não vai. Não vai, porque não vai rolar. Não vai porque não vai rolar. Quando você me chamou para live, a minha descoberta mais recente sobre esse lance de projeção era com o meu coach de CrossFit. O cara ele fez uma baita de uma gentileza para mim, me manteve treinando por um período lá em troca de serviços terapêuticos lá que eu oferecia no box. E aí ele precisou tirar o horário que eu treinava. Aí eu cheguei e falei, nossa, se ele vai tirar o horário que eu treinava, falei, caramba, puta, como ele tá sendo malvado, como ele não tá sendo um cara legal, nossa. Aí eu falei, opa, calma aí. Aí me veio aquela sensação, tipo, órfãos, eu vou falar o nome dele, não, eu vou falar o nome dele porque eu já conversei muito com ele sobre isso. Aí virou órfãos do Danilo. Falei, pô, como assim órfãos do Danilo, cara? Porque o cara tirou meu horário. Aí eu falei, bicho, ele não tem a obrigação de manter o horário por você. Ele não tem a obrigação de fazer mais do que ele já fez. E detalhe que ele fez muito. Projetei o papaizinho no cara que era meu amigo, meu coach, cara. E para mim isso foi muito bom. Porque eu falei, não, peraí, o cara merece que eu faça um movimento, que eu consiga mais alunos para mim, mais atendimentos terapêuticos para mim, traga essa riqueza para mim, porque ele merece que eu pague o valor que ele cobra no box dele. Pô, É, isso é entrar na maturidade. eu preciso tomar esse poder para mim, porque olha a chance que esse cara tá me dando. E ele, não, ele tirou o horário que eu fazia, mas deixou disponível um outro horário que eu podia fazer. E aí eu fiquei chateado, vitimizado, porque, poxa, ele sabe que eu não posso fazer esse horário. Caramba, que maldade ele fazer isso. Mano, que maldade. Pô, o cara, ele me ajudou de todas as formas até esse movimento. E aí eu cheguei, quando isso aconteceu, eu falei, cara, a melhor oportunidade que eu podia ter é essa. Toma a sua força, pega o seu sol. E aí eu aprendi o exercício com o próprio Leandro. Cara, olha para a foto dele e fala: você não é o meu pai. Meu pai é Alberto Pinheiro de Oliveira. Você é meu amigo, meu coach, meu parceiro, meu brother. E aí, isso me ajudou muito também a não projetar em Cara, outras se a masculinas. gente se a gente fizesse isso, sabe, assim, com frequência, quem pediu aí da dica, se fizer isso com frequência, quando você começar a se dar conta que você está fazendo, nossa, é assim, saltos quânticos que você tem na vida, O com mesmo certeza absoluta. olhar para a foto da terapeuta ou do terapeuta e falar: você não é minha mãe. Você é minha amiga, você é minha namorada, você é minha ficante, você é minha terapeuta, você não é minha mãe. E eu fiz esse exercício de olhar para a foto dele e falar: você não é o meu pai. O meu pai é o Alberto. Cara, girou. E aí eu não só cessei a projeção, e às vezes vem a projeção, mas não só cessei a projeção, como eu tomei a força para mim. Ó, o Ivan, esse cara é lindo de alma, coração, um baita de um Shiva. Ivanzão, tamo junto, meu irmão. E aí eu não só é, tirei o aspecto projeção dele, como tomei para mim a responsabilidade da abundância, da riqueza, da ação. Cara, e hoje eu consigo pagar o valor que o cara merece, reconhecer o valor que o cara merece e colocar ele no lugar dele. E eu me colocar no meu lugar. Deixar de ser aquela criança que quer chamar atenção, quer estar em evidência, para ser o homem que está ali também, colaborando pela prosperidade dele, colaborando pela minha prosperidade, porque eu também vivo de artes marciais, vivo do meu corpo, sabe? Cara, foram chaves muito importantes Ó, nessa época que você me procurou. teve.
Você pegar tá meu falando, carregador, eu vai tô falando. lembrando de. Pegar meu Você tá carregador. falando, eu tô lembrando de um outro caso que eu atendi de uma projeção assim, bem, que a gente fala de transferência dentro da relação, né? Que na época eu atuava como psicanalista, então havia base psicanalítica, né? Vamos dizer assim. E aí, esse cara me chega na sessão e diz que tá apaixonado por mim. A hora que ele falou isso, eu falei: Ah, minha filha não tá, não. Fica Deixa de eu pé. colocar um Vem parênteses cá. aí. Eu já me apaixonei Ah, muito pelas minhas terapeutas. Muito. Cara, que merda. Que merda não. Tem a sua Ai, validade, não, né? é projeção, tá tudo Nossa bem. Tá tudo senhora. bem. Nós somos treinadas para isso, né? Nossa, cara. Os profissionais de psicologia são treinados para essa projeção. A gente sabe, a gente saca, né? Já é vacinado Aí já. eu falei, vem cá, deixa eu te contar um negócio, fica de pé. Falei para ele. Aí ele ficou de pé. Aí eu falei assim, olha aqui no meu olho, tá? E aí eu falei, ele olhou no meu olho, ficou olhando no meu olho, aí eu falei assim para ele, diz assim, a Vanessa não é minha mãe. Nossa. Cara, o cara desmontou. Nossa. Desmontou, porque na hora que ele olhou no meu olho, que ele repetiu a terceira vez, ele falou: Puta, eu vi a minha mãe dentro do seu olho. Né? Meu, Aí é natural, isso acontece, né? nós Porque somos a muito projeção. tendenciosos com terapeuta, porque terapeuta geralmente não nos julga. Ele nos acolhe, ele nos aceita como é. Não é um amor muito familiar? É um amor muito familiar. É, Aceita a gente como é, aceita. Você fala todas as cagadas, as merdas que você faz, ele, poxa, mas o que você quis com isso? Aonde você queria chegar com isso? Eu falo, cara, que ser humano perfeito, não me julga. Eu já me apaixonei por umas 3 terapeutas já. Nossa senhora. E teve um terapeuta, Cláudio, muito, cara, muito, 2 terapeutas. Eu falei, cara, achei meu mentor, achei meu mestre, achei meu guru, achei meu papaizinho. Olha só, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É muito louco isso. É muito louco. sabe qual que é o problema do terapeuta? Que eu vejo assim, que eu vejo da minha parte, que como fazem 15, quase 16 anos que eu atuo, o que acontece é que quando o cara começa a falar determinadas coisas pra mim, eu já falo, puta merda, velho. Tá Acredito na projetando. mãe dele de mim. Tá projetando. Caraca. Socorro, né? Não que eu não Caraca. faça isso, gente. Eu faço também, porque Sim. esse é um mecanismo. Para Freud, a projeção é um mecanismo de defesa, né, do nosso ego. O nosso ego, se você faz isso, é porque você é um neurótico normal, como todo mundo. Né? Se a pessoa que não faz projeções, ela realiza, ela vive aquilo que passa na cabeça dela. Nossa, olha o que Às vezes, o Fernando falou. E às vezes a gente uhum, namora e tem que tomar cuidado para não virar o terapeuta no relacionamento. terapeuta Nossa exatamente. senhora. Exatamente. Quantas vezes a gente não falou disso já, né? Nossa. Ah, e vou até pegar o gancho disso que ele está falando, porque nesse lance aí de, às vezes, eu projetar, já foi projetado em mim, na relação, o papai. Eu ser o papai na relação. E eu sempre adorei estar nesse papel. Sempre gostei muito, sempre me deu muito poder, me deu autonomia, me deu responsabilidade. Aí, dos últimos relacionamentos pra cá, eu falei, cara, eu não quero mais isso. Eu não quero estar mais nesse lugar. E aí eu comecei a repelir, não sei se é essa palavra, comportamentos que me colocavam em um estágio mais elevado em algumas situações. Falei, cara, eu não estou nesse lugar mais, não me pertence, não me nutre mais nesse lugar essa responsabilidade. Por quê? Quando eu me dei conta disso, e aí eu também comecei a ter mais calma nesse processo, porque o outro também tem um processo dele, eu falei, cara, estou começando a ver as mulheres de igual para igual. E para mim isso representou muito alívio. Amizades, mesma coisa. Minhas alunas, a mesma coisa. Me traz um alívio e me traz muita paz, Van.
Muita paz. Leveza, né? Traz Nossa, muita leveza. Que não é paz, que a gente meu. não faz a projeção, a gente percebe que ela está acontecendo. A Rê perguntou como saber que é projeção. Eu gosto muito da frase do Freud. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que. É isso, né? Inverti as bolas aqui. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei muito mais. Ah, Quando peraí. Pedro Amém. fala de Paulo, eu sei muito mais do Pedro do que do Paulo. Exato. Né? A gente começa a perceber nesse movimento, né? E aquilo que irrita. Então, irrita muito, né? Começa a te irritar o comportamento do outro, ou idealizar o comportamento do outro, né? Aí é que a gente começa a perceber as projeções. O Ivan falou um negócio muito, muito, muito interessante. Alguns casos que devem ser bem observados são os manipuladores. Eu já estive muito nesse lugar. Muito nesse lugar. De manipular as situações, de manipular os aspectos para ser, de novo, para ser visto, notado, aceito, querido, E você sabe o que amado. está por trás disso aí? Você sabe o que está por trás do manipulador? Manda. O complexo de inferioridade, o sentimento de inferioridade. E eu Tá? percebi. Porque o manipulador ele vai para o lugar do poder. O oposto do poder é o inferior, né? O sentimento de inferioridade. E eu percebi muito isso nos meus padrões de relacionamento e principalmente quando eu comecei a ter cortes repentinos. Eu falei, cara, aí vinha a vítima. Mas eu não mereço isso. Poxa, eu sou tão bonzinho, eu me trabalho tanto, eu olho tanto para algumas questões. Eu falei, não, cara. Por exemplo, vou citar um exemplo Sabe? prático aqui, porque eu não tenho problema nenhum em falar dessas coisas. O próprio Ivan. O Ivan, ele é um Shiva, ele é um homem, deve ter lá de 1,85 m, 1,90 m, não sei. Um baita de um homem, cara, um cara presença, gente boa. Me passou por segundos isso, hein? Eu olhei pra esse cara e falei, nossa, que baita de um exemplo pra mim, que baita de uma referência. Pô, quero muito aprender com esse cara. O Pô, povo tá quero. bugando a cabeça aí com as informações. Se liga, olha só pra onde eu fui. Falei, pô, quero muito aprender com esse cara. Pô, quero. Aí eu comecei a projetar no cara uma série de coisas. Eu falei, pera, pera, para. Primeiro, ele não é papai, ele não vai ser seu mestre, ele não vai ser seu guru. E é óbvio, com muito respeito, com muita aceitação e percepção da experiência que tem, porque ele é um baita de um terapeuta, com muito respeito a tudo isso essa bagagem que ele traz, essa experiência que ele traz, porque ele é um baita de um terapeuta, trabalha com o masculino, mas eu preciso olhar para a figura Ivan e olhar para esse cara de igual para igual. Porque ele tem muito a me ensinar. Ó, E eu também tenho muito a ensinar para ele, talvez em outras áreas, que se sabe complementam como a nessa gente área. sabe como a gente cai fora da projeção? Quando a gente para de idealizar o outro e quando a gente se expira no outro. Então, você pode se expirar no trabalho dele, E eu ia chegar mas nessa não parte. Eu ia chegar nessa entrar parte. nesse outro lado. Eu ia chegar nessa parte. E aí eu falei, pera, cara, a gente pode ser de igual para igual. Porque existem caminhos que eu fui que talvez ele não tenha ido. E tem caminhos que ele foi que também pode ser que eu não fui. Em algum momento, as nossas experiências elas se convergem, elas são parecidas. E realmente, ele saiu de uma carreira, que ele trabalhou por um tempo nessa carreira, e mudou. E hoje ele é terapeuta que trabalha com masculino, com terapias xamânicas, sabe? E aí eu saí do mundo corporativo, estou indo para esse lugar agora, trabalha com artes marciais, com yoga, meditação, astrologia. Então, são coisas. E aí, nesse momento, o nosso conhecimento, a nossa experiência, ela se complementa. Esse Gleidson é um cara lindo, fiz vivência de sagrado masculino com ele. E aí, Gleidson, beleza? Então, são experiências que se complementam. E aí o cara passa a ser um par, um irmão de aprendizado e não de projeção. E também isso me fez muito importante. Isso me fez olhar para essas relações com o masculino e feminino não como uma relação escassa, não como uma relação onde eu me aproximo do outro para tirar do outro inconscientemente.
eu fiz isso, meu, inconscientemente. Eu fazia, eu tinha esse padrão de manipular, de tirar do outro. Eu falei, cara, não dá. Por quê? Eu só vou conseguir realmente receber da vida quando eu fizer daquilo que eu desejo receber o transbordo da minha alma, do meu coração. E aí eu Olha comecei só, a trazer muito dessas situações. Peguei o Ivan como exemplo agora porque foi depois que eu girei uma chavinha, o que foi tá, o cara que me veio aí. é, o que Alezinho, tamo junto, acontece? meu irmão. As projeções, elas são muito importantes no nosso processo evolutivo. Quando eu me dou conta que eu estou fazendo, eu vou descobrindo de mim mesmo, né? É através dessa relação com o outro, nesse mecanismo da projeção, que eu vou tomando consciência do que eu sou. É a projeção que faz aquilo que o Jung sempre fala, do efeito espelho, né? Aquilo que eu vejo no outro também tem em mim. Aquilo que me irrita no outro também irrita em mim, O Ale acabou de né? falar aqui, ó. Falamos eu sou. Isso vai muito na linha de inspiração, mas não na linha, mas não na projeção no outro. Foi exatamente o que você falou agora. Sim, sim. Muito massa. Muito massa, muito E, massa, a, muito massa. e nos relacionamentos amorosos, as projeções são muito naturais. Você não tá com alguém que seja muito diferente de você. É engano nosso achar, né? Você vai se relacionar com alguém que tenha algum ponto em comum aí para que as projeções Ressonância, possam ressonância, acontecer, ressonância, né? ressonância, ressonância. Eu trouxe como base relacionamentos amorosos, mas existem também relacionamentos profissionais mesmo, que eu também trouxe essa questão, trouxe esse lugar, e hoje falar sobre isso, me reconhecer nestes papéis, Van, me traz muita clareza e me traz muito conforto. Até porque você me ajudou muito a olhar, né? Ai, e Quando a gente você se não, conhe... né? O mas quando a gente se encontrou coisinha de Deus. quando a gente se encontrou em janeiro, cara, que você me pegou no fim do posto, cara, naquela época, foi a época que eu mais tive vontade de suicídio, cara. Olha que doideira. Eu amo a vida, sou extremamente alegre. Pô, amo minha filha, gosto de praticar esporte, de viver. Cara, só que eu estava com Eu lembro. tendências suicidas. E é muito bom isso, porque a gente precisa acolher essa sensação, porque algo na gente realmente precisa morrer. E foi. Eu tive muita clareza e tenho tido muitas clarezas sobre essas questões. Muitas clarezas sobre quando. Essa semana, faz 2 semanas, que eu passei por um processo muito foda em relação a essa questão de projeção, em relação de acessar esse lugar. Me veio de novo uma, eu tive uma queda emocional muito forte essa semana, muito forte. Semana que passou, né? Muito forte, e eu me vi de novo me batendo essa vontade de, cara, por que que eu tô aqui? Tinha acontecido um acidente recente aqui perto de casa, eu falei, pô, por que que eu não tava naquele acidente, sabe? Olha para onde que o ego olha e para onde a nossa mente volta. Aí eu falei, pera, o que em mim precisa morrer para que vá embora e renasça, para que abra espaço para o novo. E eu comecei a observar. Por sincronicidade, também estava relacionado a um aspecto de projeção de uma certa família que eu achava que deveria ser acolhido, aceito, amado, que eu deveria ser notado, que eu deveria ser escutado. Eu falei, cara, ninguém vai fazer isso por você naquele sistema familiar, porque você não pertence a ele. Então, entenda que ali também há processos que precisam ser curados e tá tudo certo, cara. Não vai para aquele lugar. Sabe o que acontece? Quando a gente faz a projeção no outro e a gente coloca no outro todas as nossas expectativas, a gente pesa sobre o outro. E aí, ao invés da gente ter esse outro próximo, a gente vai repelir esse outro, Criando né? distanciamento. Então, como que a gente faz para viver nas relações com as pessoas e perceber as projeções? Autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí, dentro do autoconhecimento, todas as ferramentas são bem-vindas,
né? Todas elas, né? O quanto que eu precisei da astrologia para entender de mim, o quanto que eu precisei agora a sincronicidade do tempo, que a gente vem, até que eu comecei brincando com você, né? Que Sincronário você da é a águia Paz. magnética azul. O quanto que isso também me trouxe nesse final de semana um entendimento de muitas coisas, né? Então, tudo na vida todas as ferramentas, elas estão disponíveis para que a gente possa se perceber e se entender, né? Todas elas são importantes, tanto que a minha clínica tem o nome de Espaço Florescer Terapias Integrativas, porque lá dentro realmente tem todas as terapias, cada pessoa, cada profissional atuando na sua linha, Na sua né? especialidade. Com a sua técnica, vamos dizer. Porque esse é o caminho, gente. O caminho é o autoconhecimento. Tudo que o Arthur falou veio do quê? De um processo dele se conhecer, dele se permitir, dele falar, opa, peraí, deixa eu olhar mais profundo para isso, deixa eu perceber isso, deixa eu ir para um grupo, que eu sei que você tem um grupo aí de homens que você vai, que estão Masculino. sempre se reúnem para fazer trocas e conversas, né? O quanto que o masculino também precisa desse espaço Opa, para fazer essas projeções saudáveis, opa. né? Assim como o feminino tem os círculos de mulheres para fazer as projeções, porque no círculo de mulheres o que mais acontece é projeção. Você vai se identificando com o outro, né? Nesse movimento de efeito espelho aí. Nenhum círculo se forma aleatório, né? As pessoas que se envolvem dentro de um processo, de um círculo, é porque realmente precisam estar ali juntos. É como Sim, fala o maravilhoso Renato Russo, seus pais são crianças como você. É outro. Nós temos uma grande projeção com os nossos pais, que são super-heróis, que são seres intocáveis, que são seres que falta já. 3 minutos para acabar a nossa live. Eu vou terminar só de dizer isso aqui, que são seres que já sublimaram a experiência terrena, menosprezando e tirando deles de novo a chance de errar, a chance de continuar o seu ciclo evolutivo e, de novo, muitos deles só caminharam um pouco a mais que a gente, mas eles continuam também nesse processo de autoconhecimento e a gente, cara, a gente ignora, a gente menospreza e a gente anula a dor dos nossos pais. A gente também anula que eles também estão passando o perrengue todos os dias por ser quem eles são e querer melhorar, sabe? Exatamente. Hoje eu consigo ver isso com clareza porque eu fui para esse lugar e também eu não sou o dono da verdade, mas eu também já coloquei os meus pais em um patamar de perfeição, em um patamar de não podem errar, que me abandonaram, me rejeitaram. Pô, ainda bem que eu consegui perdoar o meu pai. Meu pai foi morto quando eu tinha 15 anos de idade, mas eu consegui olhar para ele, entender o processo dele, mesmo ele não estando aqui. E vai fazer o quê? Pô, aí ele se foi e me deixou como baita de um legado a mãe dele. O meu tio, foram as pessoas que é da minha linha ancestral paterna, que me trouxeram tudo que me guiou até aqui. Então, há uma contrabalança para tudo nesse processo aí. Quer finalizar com Exatamente, meu alguma lindo. coisa? Finalizar com alguma coisa? É porque falta 2 minutos, sacanagem, né? Quando a coisa começa a empolgar, o negócio começa esse negócio que você falou de Ah, ser. você tem que voltar mais vezes. Eu sinto saudade de ficar conversando assim com você. É verdade, Correria né? do dia, né? Ô, Ivanzinho, eu também te admiro demais, irmão. A gente precisa fazer uma live aí, bater um papo sobre masculino, falar umas vulnerabilidades aí, porque a galera acha que às vezes se trabalhar é só luz, mas a sombra ela é tão boa, tão maravilhosa incorporar ela, não é? É nas Afinal, sombras que a gente faz as projeções e que a é, gente encontra as respostas, né? é, É lá é nela isso que a mesmo. gente consegue se ver, que Fernando a gente também, consegue fazer se uma encontrar. live com o Fernando. Eu quero trazer uns chivas aí, uns homens, fazer uma live comigo, para a gente poder fazer umas trocas bem Vai saudáveis acabar. aí. Gratidão, eu vou Ah! encerrar, senão eu vou perder, não vou conseguir salvar.
Beijo, Beijo irmão. vocês. Te Beijo, amo. vó. Também te amo. Tchau. Tchau.